Olá, boa noite a todos. Vamos nos preparando aqui para iniciar o Evangelho de hoje. E a Basilissa nos pediu uma reflexão acerca daquela mensagem que está veiculando aí do Alex Bardoni. E então nós vamos fazer uns 10 minutinhos falando dela, falando da mensagem, dando a nossa opinião a respeito, né? Falando a respeito dela dentro dos princípios da doutrina espírita. Então nós vamos fazer o Evangelho e vamos reservar 10 minutinhos do final para a gente comentar, fazer um breve comentário. Viu, Basilissa? Fica tranquilo que nós vamos falar no final da mensagem do Alex Bardoni que está veiculando aí nos WhatsApps da vida. Tá bom? Vamos preparar então para a prece. Ludmila vai ler aí quem já está conectado. Boa noite, gente. Tá aqui a Maria do Carmo, a Basilissa tá aqui, seu Mário, o Anderson, a Célia, a Lia tá aqui também, Bernadette, a Rosemary e a Claudete, o Adelson, a Janaína e o Gui. Eu vi a fotinho do Gui ontem, viu, Adelson? Belezinha. Acompanhando o Evangelho. A Nádia, a Helena, a Dalva tá aqui também com a gente, a Dona Natalina, o seu Vitor. Ah, tá com saudade de vocês, a gente também, tá com saudade da turma. A Ana Rosa tá aqui, a Rai, a Amélia, saudade de você, boa noite. A Lourdes está aqui também, boa noite. A Adriana, a Leila, a Silvia, a Dona Oscarlina, né? Guilherme está aqui também, Isabel. O Ronaldo está lá também assistindo. Oh, legal. Muito bom. A Rose está aqui também. O Guilherme falando, estamos participando, gratidão. Beijão para a Lu também, Guilherme. O Donizete está aqui também, Cláudia, a Evelyn, o Albano, a Mércia. A nossa turma já está aqui. Vamos lá, a Lúcia está aí. A Mariana entrou também aqui, ó. Darcy. Muito bom, Darcy. Joia, Mariana. Seu Bruno. Legal. Vamos para a prece, então. Vamos levar os nossos pensamentos, buscar a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, e a Ele vamos pedir, através da equipe espiritual que nos acompanha nesse momento, que nós estejamos ligados ao plano espiritual para unidos em pensamentos e preces, podermos enviar estas orações, juntamente com o Evangelho que vamos fazer, para que o plano espiritual trabalhe essas energias suaves e leve até os locais onde estão os nossos irmãos sofrendo com as doenças de todas as ordens, mas especialmente dessa pandemia que nos acomete o mundo todo. Nós então vamos pedir no nosso Evangelho, vamos mentalizar as pessoas que nos pedem ajuda, e na prece final nós vamos pedir a fluidificação da nossa água. Então aqueles que ainda não colocaram, coloquem um copo d'água sobre a mesa, onde estiver assistindo, para que a equipe fluidifique e transforme em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Então Jesus nos ampare, nos guarde nesta noite, e a Deus nosso Pai agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
à medida em que perdoarmos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos para a leitura do Evangelho. Entrou mais gente aqui, a Arminda, boa noite. Ronaldo de Souza, boa noite. O seu Bruno, a dona Neide está aqui. A Mari está aqui também, Mari Pérez, cunhado do Betinho. Mari, boa. Marinaldo está aqui também, assistindo. A Raquel, dá um beijo na Carol, Raquel, pra gente. A Isabel, ela está pedindo oração pela filha, Renata Cristina da Costa Moura. É enfermeira e foi afastada hoje por isolamento. Poxa vida, pode deixar, vamos orar assim por ela. Adri Melo, boa noite. A Leide Leonete, boa noite. Neuza Gomes. Vânia, boa noite. Rose Fernandes, boa noite. O Eliseu está aqui também. Boa noite para todos. O Rio hoje, estou atrasada a conexão. Quando apareceu aqui já estava na finalização da prece. Estranho. A gente entrou bem em cima da hora, Rildo. Às vezes pode ser por causa disso. A notificação não deu tempo, né, de chegar. Pode ser. Nós estamos unidos aí, Rildo. Vamos orar juntos aí no Evangelho. Capítulo 13. Que sua mão esquerda não saiba o que dá sua mão direita. É o item 4. Os infortúnios escondidos. Nas grandes calamidades, a caridade se mobiliza e se vê em generosos entusiasmos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sob um catre sem queixar. São esses infortúnios discretos e escondidos que a verdadeira generosidade pode procurar descobrir, sem esperar que as pessoas venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de roupa simples conquanto limpa, seguida de uma jovenzinha vestida também modestamente? Entra em uma casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, pois à porta a gente a saúda com respeito. Aonde vai ela? Ela sobe até a mansarda. Lá jaz uma mãe de família, rodeada pelos filhinhos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos definhados. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário temperado com suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a dádiva sem enrubescer, pois esses infortunados não são absolutamente mendigos de profissão. O pai se acha no hospital e durante esse tempo a mãe não tem como suprir as necessidades. Graças àquela senhora, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Elas irão à escola com agasalhos quentinhos e o seio da mãe não secará para os menores. Se existe alguém doente entre eles, nenhum cuidado material lhe causará repugnância. De lá ela vai ao hospital para levar ao pai algumas palavras afetuosas e para tranquilizá-lo a respeito da sorte de sua família. Na esquina, uma viatura espera por ela, verdadeiro bazar de tudo o que ela está levando a seus protegidos, que ela visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta nem por sua crença nem por sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da sua excursão, ela diz consigo mesma: eu comecei bem minha jornada. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a abençoam. Por que essa roupa é tão simples? É que ela não deseja insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar de sua jovem filha? É para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também deseja praticar a caridade, mas sua mãe lhe diz: que pode dar você, minha filha, uma vez que não possui nada de seu?
Se eu lhe dou algo para você entregar aos outros, qual é o seu mérito? Na realidade, eu praticarei a caridade e você terá o mérito. E isso não está certo. Quando formos visitar os doentes, você me ajudará a tratar deles. Ora, oferecer cuidados é oferecer alguma coisa. Isso não lhe parece suficiente? Nada é mais simples. Aprenda a fazer trabalhos úteis e você confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, você oferecerá alguma coisa vinda de você. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã induz sua filha à prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? No recesso do lar é a mulher da sociedade, porque sua posição o exige. Mas a gente ignora o que ela faz, porque ela não deseja senão a aprovação de Deus e de sua consciência, e nenhuma outra. Contudo, um dia, uma circunstância imprevista traz à sua casa uma de suas protegidas, para lhe oferecer seus trabalhos. Esta a reconhece e deseja abençoar sua benfeitora. Xi, lhe diz ela, não diga nada a ninguém. Assim falava Jesus. Essa passagem aqui do Evangelho, esse esclarecimento do Espírito protetor, nos dá a dimensão do que é a caridade para nós. Pelo menos para os espíritas, o que é a verdadeira caridade. Esse capítulo aí, o 13º capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é para nos conscientizar de tudo aquilo que a gente fizer para alguém em forma de caridade, não importa se é a caridade material, se é a caridade moral, não importa qual. Nós devemos fazer como fez essa senhora, descrita aqui no Evangelho. Ela faz fora do alcance das outras pessoas. Por que disso? Para que nós tenhamos a nossa, entre aspas, recompensa lá no plano espiritual, depois da nossa passagem aqui da vida física para lá, é lá que nós vamos receber. Porque toda vez que a gente fizer alguma coisa para alguém aqui na Terra, e nós, como diz os outros lá, bater no tambor que nós estamos fazendo a caridade, nós já recebemos a recompensa nossa aqui. Então não vamos precisar de nada depois. Mas, falando dessa caridade, de doar coisas para as pessoas, e do momento em que a humanidade inteira passa por esse problema da pandemia, e vamos ter problemas sociais, econômicos, socioeconômicos, quando terminar isso, porque vai haver muito desemprego, nós já temos consciência disso, vai ter muita carência, e as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, talvez nem faça, comece a aumentar preço, como está acontecendo agora. Então fica longe do alcance das pessoas de menor possibilidades, de menor poder aquisitivo, né? Então vai ser um momento muito duro para a sociedade do mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, onde a gente já tem esse problema, já vem com esse problema, de lá 13 milhões de desempregados e mais de 20 milhões trabalhando na informalidade, ou seja, faz no almoço para comprar a janta dele, não tem grandes possibilidades, não é? E mais ainda, né? Aliás, a pandemia veio explicar, fazer isso por nós, né? No comentário final lá da mensagem psicografada, nós vamos abordar esse tema. As pessoas estavam vivendo com muito supérfluo, né? Superficialidades, essa tecnologia que faz com que as pessoas deixem de comprar o mantimento para casa para comprar um celular para o filho. Não estamos recriminando, as pessoas que quiserem comprar, vão comprar, né? Nós assistimos determinadas famílias, vamos levar às vezes o mantimento para determinadas famílias, e quando chega lá a gente vê as pessoas com uma televisão de 60 polegadas em casa. Será que a prioridade está sendo dada, né, em alimentar os filhos, em colocar os filhos na escola, em investir os filhos para ir para a escola? Ou estamos dando prioridade para essas superficialidades nossas?
porque a facilidade é tão grande para se comprar hoje que as pessoas desenvolveram um consumismo exagerado em todas as camadas sociais, estimulando e colocando nos comerciais de televisão, porque as pessoas são suscetíveis a assistir um comercial e correr na loja e comprar alguma coisa que talvez não necessite de pronto. E isso vai acontecer muito agora, no final dessa pandemia, que graças a Deus estamos chegando numa hora em que estamos quase voltando a trabalhar já todo mundo. Então, aqueles que têm menos posse, menos poder aquisitivo, serão as primeiras vítimas depois da pandemia. Porque o desemprego vai ser grande. Aqueles comerciantes que não conseguiram acompanhar essa loucura de fechar loja e talvez tenha que fechar comércios e demitir pessoas e coisas assim. Então, nessa hora, a caridade vai ser muito importante. Agora, nesse momento, a caridade material mesmo, aquela de arrecadar, nós temos visto nos programas de televisão, pessoas que estão influenciando as outras a doar, a fazer cestas de mantimento para levar até esses locais. Mas nós conhecemos, nós trabalhadores da causa espírita, conhecemos os infortúnios de cada um, não só da generalidade que nós vimos todos os dias em todos os canais de televisão passando isso, mas nós conhecemos na nossa cidade, na nossa comunidade, pessoas que passam por carências, não só agora no coronavírus, com esse episódio do coronavírus, mas direto. Pessoas que têm doentes em casa, acamados, né? Pessoas que têm problema com filhos, doentes às vezes. Então, nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, é hora de tirar ensinamentos para nós. Nós que temos condição de manter a nossa família em casa, tranquila, talvez nos seja colocado nesse momento para que nós saiamos um pouco da nossa zona de conforto, não é? Façamos essa mudança em nós, para que nós também sejamos servidor de Jesus, independente de qualquer religião, classe social. Se temos um pouco a mais, é um momento de doar, de sair a campo identificando depois as necessidades das pessoas que têm e repartir um pouco do que nós temos. Não importa mais quem seja, em que condição está. E talvez as visitas sejam muito boas para um aconselhamento. Nós que temos um pouco mais de ensino sobre isso, sobre como enfrentar esse problema econômico, socioeconômico que virá, de fazermos a nossa parte enquanto cidadãos, porque o poder público não vai conseguir de maneira nenhuma abarcar todo mundo. Vamos precisar estar juntos em campo, fazendo a nossa parte nessa grande família cósmica universal. Todos somos filhos de Deus. Todos nós, em algum momento, vamos precisar da ajuda de alguém. A pandemia veio nos mostrar que nós não conseguiremos viver solitários. Vamos depender sempre uns dos outros. É o maior ensinamento que está trazendo para nós nos dias de hoje, é essa condição de que nós não vivemos sozinhos, não conseguiremos viver sozinhos. E estaremos nas mesmas condições depois dessa pandemia, porque o momento econômico vai ser muito difícil para todo mundo. Não é? Vamos nos interdepender muitos uns dos outros. Estou falando aqui do Brasil, mas também existe aquelas regiões da África, onde também já passam por necessidades muito grandes. E às vezes eu me admiro de pessoas que saem daqui e vai praticar a religião, praticar a caridade lá na África, enquanto tanta gente próximo de nós necessita de ajuda aqui. Então essa recomendação de Jesus, que a sua mão esquerda faz, a direita não tem necessidade de saber, é que nós não precisamos bater tambor na hora de fazer a nossa caridade. O exemplo do Chico Xavier era muito forte para nós, né?
Depois do dia de trabalho dele, ele saía à noitinha ou depois do trabalho espiritual para visitar aquelas pessoas que ele já conhecia e que necessitavam da ajuda. E à noite, para que ninguém visse que ele estava fazendo a caridade. Até para não ser, vamos dizer, motivo de chacota dos outros, né? Expor a família que está sendo beneficiada naquele momento. E essa passagem aqui narrada pelo mentor, falando dessa senhora que sai à noite para distribuir mantimentos, roupinhas de crianças e tal, ela é uma dama da sociedade, não é? Então, de repente, essa pessoa está fazendo, mas não, ela faz o que o Evangelho manda. Ela faz a caridade sem que ninguém saiba. Sem que ninguém saiba. E leva a filha junto para ela ver que as pessoas têm necessidades. Esse é o grande exemplo que nós podemos deixar, devemos deixar para os nossos filhos. Que eles também saibam que existe a necessidade lá fora. Até para abolir um pouco do consumismo dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. O grande ensinamento é a moral para os nossos filhos. Dar coisas é fácil. Hoje, as formas de pagamento permitem que as pessoas comprem isso a perder de vista. Agora, será que isso que nós estamos fazendo não é para tampar um pouco a nossa falta de preparo na condução da nossa família? Será que não é para eles deixar a gente mais sossegados, como nós estamos querendo? Porque ao tempo de hoje, essas condições de dar tudo para os filhos e não dar o principal, que são os exemplos, os bons exemplos, talvez seja uma carência dos pais também. Dos pais que assumiram a responsabilidade de trazer os filhos para a Terra e agora, nesse momento, precisam entrar em campo. E a doença, a pandemia agora, tem nos mostrado isso. O quão é difícil passar o dia. Aquelas pessoas que reclamam da escola, que não sei o que é isso, que é aquilo, agora está vivendo a situação dos professores nos dias de hoje. Está tendo que fazer o papel de escola, de pais. De pai, de escola, de tudo. Então, esse é o momento da verdade que nós temos que testemunhar a nossa fé. De que nós estamos aqui no mundo juntos com eles, porque nós não fomos colocados aqui ao acaso. E vamos continuar com eles nessa etapa e na etapa seguinte, depois da pandemia. As nossas escolas com as carências de todos os dias e nós com as carências de ter o contato mais estreito com os nossos filhos. Então, hoje, essa fala do Evangelho nos toca muito de fazermos, de sairmos por aí e olharmos as necessidades das pessoas, né? Assim que tivermos a oportunidade de começar a liberar desse contato, dessa proximidade, e que nós tivermos a oportunidade, de ir para a rua, muita gente vai estar vulnerável, bastante vulnerável, pela doença e também pela condição econômica que vão estar. Psicológico também. Com o psicológico abalado, né, sem esperança no futuro, né, vamos estar numa condição diferente. Né? Estimam já aí os economistas que dos 12, 13 milhões de desempregados que a gente tem no Brasil, tinha antes da pandemia, que agora no próximo censo nós vamos ter o dobro disso, 20 e tantos milhões de pessoas desempregadas. Isso quer dizer 20 e tantas famílias com carências, de todo tipo. Agora, se nós já tínhamos aqueles que já viviam em condição, às vezes na linha abaixo da miséria, e agora, o que nós vamos ter? Não é? Então, esse é o momento desse chamamento do Evangelho para reavivar em nós a caridade, que às vezes a gente deixa passar despercebida.
mas não tem jeito. Nós temos muito o que fazer e a nossa obrigação de socorrer aqueles que estão vivendo em condições subhumanas, às vezes, com crianças, com gente de idade em casa. Mas vamos em frente, temos que ir em frente, não é? A vida nos proporciona esses desafios e nós vamos passar por eles. Vamos passando na medida do possível, do que nós conseguimos fazer. Não é? Se somos influenciadores, formadores de opinião, esse é o momento de nós mostrarmos a que nós viemos. Por que nós estamos nessa doutrina que nos prega que fora da caridade não há salvação. Não estamos nela por acaso. E em breve nós vamos estar de novo na casa de oração, nas casas, conversando com as pessoas, palestrando, trazendo gente para fazer palestras para nós. E vamos estar com bastante gente e com bastante necessidade também. E aí o nosso testemunho vai ser mais forte ainda. Não é? Então, vamos passar então. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. A Fátima Souza, boa noite, seu Hélio Ludmila. Pelo Evangelho estou aprendendo muito e faz muito bem, gratidão. Aqui, Adriana está aqui, Marcelo, a Maria está aqui assistindo também, do Edson. A Elaine comentou aqui, minha filha de 5 anos me perguntou hoje se Jesus cuida de nós porque ele deixa as pessoas morrerem do coronavírus. Tentei explicar da melhor maneira. Difícil, Deixa né? eu falar Fala uma palavrinha para ela de 5 anos. Tudo isso, ela não colocou o nome dela, mas tudo isso... É a Elaine, né? Elaine, mas então, a filha... Tudo isso Jesus permite que a gente passe para a gente aprender. Aprender a ser mais solidário com as pessoas enquanto elas estão aqui conosco. Porque todos nós vamos perdendo, entre aspas, as pessoas da nossa família. Então, às vezes, nós deixamos passar despercebido, né, a caridade para com elas, a proximidade com elas, o abraço, não é, o carinho com essas pessoas. Então, Jesus, às vezes, permite que elas vá embora, e às vezes já com doenças e tudo, dessas do coronavírus, para nos ensinar que nós devemos ser mais próximos, ser mais solidários entre nós, dentro da família. Mas não é punição, é para que nós aprendamos mais a conviver. A Lourdes também comentou aqui, verdade, Hélio, somos todos chamados à caridade. Quem nunca fez, agora é a hora de começar. Perfeito, está na hora. Com certeza, oportunidade não vai faltar, né? Xandão está aqui, boa noite, amigos. A Nádia está respondendo por Rildo aqui, obrigado, Nádia. Paulo Cavalcante. Obrigada, estou gostando muito e quero te agradecer mais uma vez. A Nádia. Leonor, boa noite. O pessoal tá... Muito bem. Vamos, nós reservamos lá uns 10 minutinhos, conforme eu tinha falado no início, para responder para Basilissa. Para Basilissa, né? Sobre a mensagem. Aquela mensagem, realmente, ela é muito tocante, né? A mensagem ela é intitulada, deram um título para ela estranho, um tanto estranho, né? Que de pronto já causa uma certa incredulidade na gente, porque fala assim, fim da pandemia, mensagem mediúnica, fim da pandemia em 17 de maio. O anúncio já deixa a gente com o pé atrás. Como nós, Basilissa, nós não sabemos quem é o médium que escreveu aquela mensagem, que se diz psicografada, não teve divulgação, a Ludmila pesquisou, procurou para saber quem era, porque nós no Espiritismo, conforme eu falei ontem, se não me engano, das mensagens falsas que vêm, dizendo que é mensagem psicografada desse ou daquele espírito. Ou às vezes anímicas, né? Exato, a própria pessoa escreve, né, fazendo um animismo na mensagem e tal. Muito bem. Mas aquela mensagem, ela nos chamou muita atenção, né? Nós, inclusive, comentamos ela lá no centro, né, com outros médiuns juntos, para a gente dar uma peneirada nela, né? E 3 coisas chamaram a minha atenção, né? Falando por mim, a Ludmila também tem uma opinião, vai falar dela.
Primeiro, datas. Isso é muito difícil da gente entender que o Espírito coloque data. Ele fala lá no fim da pandemia, no início do fim da pandemia, em 17 de maio. Muito bem. Quem acompanhou essa pandemia, nós estamos falando explicitamente da data, quem acompanhou essa pandemia, começou lá em janeiro e veio aumentando, toda a medicina falava aí de uns 3, 4 meses, não é? De que ia chegar no pico. Talvez isso já fosse até esperado pela medicina, que isso aconteceria a partir de 17 de maio. Muito bem. Aí, o outro ponto é que ele fala de uma segunda pandemia se nós não aprendemos da primeira. Como forma de castigo. Como forma de castigo. Isso não é normal para o plano espiritual. Não existe isso no espiritismo. E outra, punição, né? O plano espiritual não traz a pandemia para a Terra. Isso está descartado. Não são eles, espíritos, que colocam a doença entre nós. Não. Essa doença não veio do plano espiritual para cá. Ela foi acompanhada pelo plano espiritual, mas não foi o plano espiritual que foi lá no laboratório e influenciou uma pessoa a fazer um vírus, se foi que foi assim ou não foi, ou do morcego, enfim. Veio da China. Qualquer que tenha sido a forma. Qualquer que tenha sido, não é o plano espiritual atuando. Não é, de maneira nenhuma. O que se tem do plano espiritual, vamos dizer assim, é que está sendo utilizado a pandemia para nós aprendermos algo. Isso sim. Então, tirarmos proveito do que está acontecendo. Assim como as mortes que têm acontecido, é para a gente tirar um ensinamento daí. A pandemia é um ensinamento para nós. A Terra é um ensinamento e ela faz parte. Então ele fala lá que nós, nessa geração que estamos aqui na Terra, sabíamos disso lá no plano espiritual. Perfeito. Acho que sim também. Isso eu acho que é normal. Agora, como punição à segunda pandemia, nós estamos aqui de olho em vocês, entre aspas, mais ou menos o que está falando lá na mensagem. Nós estamos aqui de olho. Se vocês não aprender com essa, daqui 6 meses... A gente traz outra. Nós vamos trazer outra, pior do que essa ainda. Não, isso... É uma ameaça, né, do plano espiritual. Isso é impossível, não é? Então, o cuidado nosso é sempre com esses pontos relevantes, que a doutrina, analisada à luz da doutrina espírita. Não estou dizendo isso, que as pessoas de outra religião vão falar isso, vão falar aquilo. Não importa. Dentro da doutrina espírita, esse é o pensamento. E o grande problema é que essas mensagens são intituladas espíritas. Pois é, né? Também esse é o grande uma problema. outra. Porque médiuns, conforme já falamos aqui também, médiuns existem em todas as religiões. Todas. É que a denominação por eles é diferente. Bom, esse é o segundo ponto, então, que é uma ameaça lá do outro lado, né? Terceiro ponto, que eu acho relevante aqui, né? Ele dizer, o espírito, Alex Bardoni, eu vou ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar desse espírito, em parte nenhuma. É um espírito que veio com o nome agora para falar, muito bem. E é bem-vindo, porque é uma mensagem muito tocante relativa a isso tudo. Né? Dá para ser bem filtrada e analisada, mas esses pontos aí. Agora, o aprendizado que ele fala é o que nós estamos falando aqui todo dia. Nós estamos aprendendo com a doença. Esse é um ponto relevante para dizer que é verdade o que ele fala, mas a gente já vinha fazendo isso. Né? Quantas vezes aqui no próprio evangelho nosso, né? Da gente mencionar que agora é o momento, porque a sociedade estava vivendo desregradamente. Isso inclui o que nós falamos hoje, aqui, dessa correria doida para compra, para um consumismo assim fora do normal. E agora ele vem e fala para nós, porque é uma verdade, que a pandemia veio para ver que o dinheiro, nessa hora, ele não vale muito mais. É um ensinamento maior que a pandemia está trazendo para nós, é que em todas as regiões do mundo, e isso ele fala muito bem, que isso não veio para uma região específica, veio para o mundo todo, para mostrar para todo mundo que nós todos estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, ou dentro do mesmo barco. Não tem importância se isso começou lá na China e veio para o mundo todo. Tá com essa suspeita, né? Mas
Isso tudo nós sabemos, né? Nós que analisamos um pouco mais sabemos que a verdadeira face da pandemia é para que nós aprendamos a conviver entre todos, que a população do planeta é uma só. Isso nós sempre falamos dentro do Espiritismo, que as nossas preces alcançam o outro lado do mundo, se nós estamos orando por eles. Então não importa onde estejamos, estamos juntos no mesmo barco. Esse fluido cósmico universal, nós falamos, esse éter, nós todos estamos envolvidos nele. E a mensagem minha, falando dessa mensagem, né, dita como psicografada, a gente não conhece o autor, é que sim, ela está certa. Agora, datas eu não prezo por isso. Porque ele mesmo diz que não existe passado, futuro e presente. Estamos sempre vivendo, física ou espiritualmente, não importa. Então, se a gente se apegar na história das datas, dia 17 de maio vai ser uma loucura, se nós ficarmos ligados com isso. Mas nós temos que ter a responsabilidade nossa. Nós temos filhos, nós temos mais pessoas, gente idosas na casa. E 17 de maio nós não vamos sair por aí, correndo, pulando, bebendo, comemorando, de maneira nenhuma. Nós temos que ter a nossa responsabilidade em cima disso tudo. Acho que esses 3 pontos já dá uma certa clareza, Basilice, pelo que nós estamos pensando juntos, né? Se tiver mais algum questionamento, depois a gente fala mais, né? A Ludmila também vai falar um pouquinho aí disso, né? Basicamente o que você já falou, né? A gente conversou junto, né? Mas a respeito dessa e outras mensagens, né, que a gente tem recebido, a gente inclusive comentou, não sei se foi ontem ou anteontem, eu coloquei um vídeo na página da Casa da Prece do médium Newton Souza, que inclusive é convidado nosso para junho, mas que a gente ainda não sabe como que vai ser. Ele é um médium de psicografia, um médium muito sério, muito estudioso, e ali ele fala muito bem a respeito de todas essas pontuações que o Hélio fez, que a gente tem feito. Ele explica muito bem o que condiz ou não condiz com a doutrina espírita. Então a gente precisa ter muito cuidado. Todas essas mensagens que aparecem, todo mundo fala, é mensagem espírita, é mensagem espírita. Para ser uma mensagem espírita tem que estar de acordo com as obras. Tem que estar de acordo com o que Kardec escreveu, codificou, que os espíritos mandaram. Então, se não estiver de acordo, a gente já não pode intitular espírita. Então, a gente precisa ter esse cuidado e orientar as pessoas que perguntarem para a gente. Porque aí vai passando de boca em boca e já está, né? Ali aquele vídeo que a Basilissa postou, ali já ultrapassou não sei quantos milhares de pessoas que já assistiu, e lá está com o título, tá com mensagem espírita psicografada. Então isso de certa forma entristece um pouco a gente que tenta agir de maneira correta, né? Tanto na mediunidade quanto com o ensino da doutrina, com tudo, entristece um pouco a gente, desanima um pouco, porque o crivo da razão por qual todas essas mensagens que a gente tem estudado aqui no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, em todos os livros da codificação, todos eles foram passados pelo crivo da razão, foram investigados, foram pesquisados, foram analisados, foram distribuídos para ter total certeza de que ele poderia constar num livro. E hoje em dia, de um bom tempo e longo tempo para cá, quer dizer, depois de Kardec para cá, já não é feito mais isso. Então tudo, é espírita, vai passando de boca em boca e a gente vê aí diversos livros estranhos, né, dito como espírita, autores que a gente nunca nem viu falar, simplesmente chega numa editora, paga e publica. Não tem problema, não tem ninguém para averiguar isso, né? E quando alguém questiona, pronto, aquele lá vira uma confusão. Nossa, o cara é errado. Quem questionou é que está errado. Então é complicado ser espírito hoje em dia. Por isso que eu falo, esse tempo que a gente tem livre, vamos estudar junto aqui.
Vamos ver aqui. Hélio, por favor. Não, Hélio, por isso achei muito estranho. Datas, castigos e a criação. Por se dizer mensagem da espiritualidade. A mesma mensagem, duas visões. Gratidão pela explicação. É isso mesmo. Data, castigo, punição é uma coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Em nenhum âmbito, nenhum vai ter essas palavras. Castigo, punição, pecado, nada disso. Inferno, nada. Todas essas palavras são riscadas aqui. Isso. Então, né, datas também. Aliás, ele não cita só a data do final da pandemia, né, do início do final, né? Isso é muito vago também, né? Parece aquelas mensagens psicografadas, aquelas genéricas, né? Coloca meus filhos, meus avós, não põe nome de ninguém. Então, isso daí, assim, o início do fim da pandemia, tá? O início do fim da pandemia pode ser amanhã, né? O início, ninguém sabe o fim. E outra coisa, ele coloca que em 2150, né? Ele coloca essa outra data também. Em 2150 que vai estar sendo feita a transição, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, quer dizer, mais outra data. Então, é complicado. Mas, viu, Rosalice, fora do âmbito verdadeira, não é verdadeira, a mensagem é muito positiva para nós. Isso não tenha dúvida. Mensagem bonita, positiva. Só esses 3 pontos me chamou a atenção, né? E tudo isso que a Ludmila falou lá de punição, nós falamos que o plano espiritual vai nos punir, vai isso, vai aquilo, o pecado, tal. Isso tudo o Espiritismo trocou por responsabilidade. Tudo isso, esse pacote fechado, responsabilidade. Fez, você vai cumprir essa etapa e vai resgatar. Tem a colheita, só isso. Semeou, livre-arbítrio. O que nós semeamos, nós vamos colher. Semeamos bem, vamos colher bem. Semeamos mal, vamos colher essa etapa de resgate, de provas, das expiações, em qualquer plano, tanto aqui como o outro. E outra, se alguma das pessoas não recebeu essa mensagem, ela está publicada lá na... Não, ela está no YouTube, acho que quase todo mundo recebeu. Ela está no YouTube. E, inclusive, a Basilissa, ela compartilhou na página dela e me mencionou legal. Não, eu estou pensando, mensagem. Perguntando que às vezes o Darcy lá em Dayatuba não tenha visto essa mensagem, a Mariana, Donizete lá, sei lá, porque... Está no YouTube. E aí é interessante que eles possam até ler também por lá. Eu não posso compartilhar isso na Casa da Prece, porque senão eu vou estar avalizando a mensagem. Perfeito. Então, eu não vou fazer isso, mas está no YouTube. E falando também a respeito do que o Hélio falou, porque a mensagem realmente ela não tem só defeitos, né? A gente pontuou só o que não tem a ver com a doutrina espírita. Mas ela é muito enriquecedora também. Ela nos consola de certa forma, coloca a espiritualidade, demonstra que eles estão cuidando dos que estão partindo. Tudo isso nós sabemos, né? Mas na mensagem, estou dizendo assim, para quem não é espírita e que está lendo a mensagem de pronto, ela chega a ser consoladora, assim. O problema é que diverge nesses pontos para ser chamada de doutrina espírita, entendeu? Mas que ela é consoladora, E também tem outro ponto, né, que toda a mensagem psicografada, né, por nós aqui, né, esses médiuns imperfeitos que nós somos, tem parte nossa nessas mensagens. Tem ideias nossas que às vezes nós passamos sem perceber, que se misturam com a mentalidade do espírito e com a nossa, e a gente acaba passando para o papel. Então, eu tive dificuldade em descobrir quem foi o médium portador dessa mensagem. Mas, mesmo quem quer que seja, né, que a mediunidade ímpar que tivemos exemplo aqui foi a de Chico Xavier. Então, ele não foi. Então, aí a gente fica naquela. Quem foi, para saber do peso desse filtro que o médium precisa fazer, tanto dele quanto do espírito que está passando a mensagem, né? E bom que a Basilissa nos falou disso, que enriquece aí também o nosso evangelho e tal, com outras mensagens aí, que apareciam outras dúvidas, e a gente vai esclarecendo dentro das nossas parcas possibilidades, né? Isso, a Lia clareou bastante essa psicografia, sim, por isso que ela tem um cunho moral de consolo, né? Então, não é tão
A Bernadette, amiga, não desanime. Não vou desanimar, não. Pode. Aí é que às vezes a gente fica chateado, mas desanimar não. A Basilissa, estão banalizando. A Amélia, verdade, Ludmila, a gente fica bem triste. Fica. A Basilissa, por isso temos o livre-arbítrio. E ela menciona aqui, ó, só coloquei para você, não postei para mais ninguém. Pensei nisso. Exatamente. Quando a gente não pode postar uma coisa se a gente tem uma certa dúvida, as pessoas podem achar que a gente tá avalizando, né? É isso aí. Muito bem. Vamos então para a prece. Então agora eu peço as pessoas que queiram colocar um copo d'água na mesa para fluidificar, né? Esse momento é o momento da prece, onde a espiritualidade a gente, né? trabalha na água. E aí, ao final do Evangelho, a água se torna uma medicação para nós. Não tem necessidade de falar para esse ou para aquele, mas a gente toma para que nós nos fortaleçamos, né, no dia a dia. Então nós vamos orar para as pessoas que pediram aqui ajuda, né, sem mencionar. O Darcy pede lá para a família dele. Vamos orar. A avó da Célia. A avó da Célia está internada ainda. Muito bem. Lá para Lu, lá em São José dos Campos, né? Esposa do Guilherme, em tratamento. Vamos buscar a sintonia, então, com os nossos irmãos da espiritualidade maior. Nossos mentores, os trabalhadores espirituais da Casa da Prece, a equipe médica que trabalha conosco, e os nossos irmãos anônimos que comparecem às nossas reuniões para trabalhar em nome de Jesus. Nesses dias de dificuldade que vimos passando, com os pensamentos unidos, vamos desatando os nossos nós que nos prendem ainda, as nossas convicções pessoais, para nos unir em preces, independente dos credos, dos nossos credos que confessamos. Façamos uma pausa nos nossos problemas de todos os dias para pedir aos nossos irmãos da espiritualidade maior, nesse momento da prece, que estamos com o pensamento voltado ao mais alto, que eles nos iluminem, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Que eles nos transformem em agentes, que podemos auxiliar à distância ainda que estamos, todas as pessoas que estão necessitadas da ajuda espiritual. Pedimos que Jesus distenda a sua mão misericordiosa para tocar em todos aqueles que estão necessitados da saúde física, de recuperar a saúde física e espiritual, para aqueles que estão reclusos em seus lares, com as dificuldades de sempre, com a ansiedade em poder encontrar os seus familiares, e aqueles ainda que estão com dificuldade para dormir, com a ansiedade alta, e aqueles que derivam pelo lado da depressão, das depressões de todas as ordens, pela falta do trabalho, pela insegurança dos dias que se seguem, pela falta de esperanças. Pedimos para essas pessoas que Deus, nosso Pai, traga as suas bênçãos sobre nós, sobre todos que estão envolvidos nesta prova difícil que vimos passando
no mundo todo. Então que a espiritualidade possa fluidificar a nossa água sobre as mesas, transformando-as em remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Que nós possamos continuar firmes, com coragem e com energias suficientes para enfrentarmos todas as dificuldades que estão aí fora, para que nós continuemos nosso trabalho nesta seara de Jesus, auxiliando aqueles que estão à nossa volta, nos pedindo ajuda. E a Deus, nosso Pai, Criador da vida, nós agradecemos pela oportunidade do Evangelho no Lar, com todas essas pessoas conectadas conosco, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser, no Evangelho de novo. Tem mais... O Donizete falou aqui, ó. Hoje o misticismo está muito presente no mundo, temos que ver esse lado também. Com certeza, Donizete. A Fátima, vou pôr minha garrafinha de água. Décio, muita paz a todos. E a Dirce está aqui também. Maria do Carmo. Muito bem. Abraço a todos aí. Boa noite, até amanhã. E se quiserem trazer, como a Vasilissa trouxe, né, alguma coisa assim, é bom a gente debater, a gente conversar sobre o assunto. É bom que esclarece também quem mais gente aí que está assistindo com a gente também. Às vezes a dúvida sua, a dúvida minha, a dúvida de outro que não está se expressando, tá bom? Aí aqui o pessoal já está se despedindo. Raquel, beijão, boa noite. Nádia, beijo, boa noite. Janaína, boa noite. A Célia, a Rai, Deus abençoe a noite de todos. Bazenissa, boa noite, gratidão a você, Eli, Ludmila. A gratidão a você também, Bazenissa, enriqueceu aí a noite nossa hoje. O Anderson, que assim seja, boa noite. A Rose, até amanhã. A Lia, esse evangelho tem nos ajudado muito aqui em casa. Que bom, Lia. Ajudando-nos a nós todos aqui também. Boa noite, Marcelo, Eliane, Maria do Carmo, até amanhã. Leonor, Adriana, muito obrigada pelas palavras. Deus abençoe vocês. A Amélia, boa noite, muita paz. Lúcia, boa noite. Helena. O pessoal não quer ir embora não, hein? Porque até meia-noite nós vamos aqui, viu? A gente está com tempo agora, viu, gente? Tem bastante tempo. Elaine está aqui também, boa noite. A Isabel. Boa noite a todos, então. Abração, até amanhã.